Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Eber César da Silva, sou professor de História da Rede Municipal de Ensino e nós estamos aqui nessa videoaula para tratar de um tema de muita relevância, um fato histórico muito importante, sobretudo ocorrido no século XX. Um fato que merece uma atenção toda especial porque em cima dele desencadearam vários outros em sequência, dos quais nós vamos possivelmente estar aprendendo em uma próxima videoaula. Pessoal, o objetivo desta aula, o objetivo principal, temos alguns, mas o principal deles é tratar sobre as causas e efeitos da grande crise econômica do ano de 1929. Um dos objetivos que vamos tratar nesse tema, nessa videoaula, nós vamos falar sobre as causas e efeitos da grande crise econômica do ano de 1929. Crise essa que marcou profundamente a história de praticamente todo o século XX. Olha só, pessoal, falando em objetivo, em termos, aquelas terminologias que nós utilizamos em sala de aula, seria isso, então, analisar as causas, consequências e os principais efeitos que essa grande crise econômica trouxe para fatos históricos futuros que possivelmente nós vamos estar analisando em outras videoaulas. Olha só, fazendo uma breve análise com relação à situação de 1929 e sobretudo a situação do país do qual gerou essa crise, os Estados Unidos da América, é importante ressaltarmos e enfatizarmos que na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 até o ano de 1918, todos os combates eles foram travados praticamente no continente europeu, né? Na região da Europa. Então veja, isso colaborou para que o período pós-guerra a Europa ficasse extremamente fragilizada em vários aspectos, em relação a perdas humanas, em relação à situação econômica do país também. Imaginem vocês países dos quais foram travadas batalhas em uma guerra considerada a Grande Guerra na época. Nós não tratávamos a Primeira Guerra ainda como Primeira Guerra Mundial, obviamente, porque não havia ocorrido ainda a Segunda Grande Guerra. Então, o fato da guerra ter ocorrido no continente europeu causou muitos tipos de danos nos mais variados aspectos sociais, econômicos, perdas humanas. Veja bem, um país acabou se destacando naquele cenário, que foi justamente os Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Os combates não ocorreram em seu território. Eles enviaram uma quantidade considerável de combatentes e os Estados Unidos da América eles saem dessa Primeira Grande Guerra Mundial como praticamente os grandes vencedores. Como nós já dissemos aqui, não houve combates em seu território. A economia norte-americana sai muito fortalecida, criando um clima de muita euforia nos primeiros anos ali da década de 20, tá? Do século passado. Veja, os Estados Unidos já haviam despontado, mesmo antes de 1914, como o grande país capitalista, industrializado, do qual estava regendo de uma certa forma toda a economia mundial. Nesse cenário, analisando essa situação, nós, como eu já disse, vivíamos lá nos Estados Unidos, nesse período, uma fase de grande euforia, de grande desenvolvimento em várias áreas, na área industrial, no poder de consumo de algumas classes sociais. Então isso gerou o quê? Essa euforia no setor econômico, como todo o sistema capitalista funciona mais ou menos dessa forma, as pessoas normalmente o sistema as impulsiona a quererem ter sempre uma quantidade maior de lucros. Isso naquele momento gerou algumas situações que corromperam de alguma forma o sistema econômico dos Estados Unidos. Por exemplo, podemos citar algumas situações das quais um pouco mais à frente desencadeou a grande crise de 1929. Por exemplo, poderíamos
destacar aqui a superprodução. Veja, como essa questão de superprodução ela pode levar a um colapso financeiro. Vamos compreender esse aspecto aqui. Veja bem, quando você produz muito, em grande quantidade, nós pressupomos que deve haver o quê? Consumidores para aqueles produtos, para aquelas mercadorias que estão sendo produzidas. Só que, naquele momento, nos Estados Unidos, nem todos tinham capacidade econômica para consumir essa demanda que era produzida nas indústrias. Então, ocorreu esse fenômeno que nós chamamos de superprodução. Em seguida, essa crise ela foi gerada na questão da Bolsa de Valores de Nova York. Bolsa de Valores é os lugares dos quais nós temos até os dias atuais, no qual são negociados papéis de empresa. Uma empresa, uma indústria, uma fábrica, ela tem o aspecto produtivo e também uma parte que nós chamamos de mercado especulativo. Uma empresa ela pode ser também dividida em papéis, dos quais nós chamamos de ações. Esse termo não é estranho porque nós ouvimos falar sempre aí nos noticiários, principalmente nos noticiários no setor de economia. Então, naquele período não era diferente. Então, é muito importante nós destacarmos a diferença entre o mercado, o potencial produtivo, que o nome já está dizendo, vem voltado para a produção, e o mercado especulativo, do qual as pessoas, o grande capitalista ou mesmo o pequeno, ele tem a ideia de ganhar grandes quantidades de dinheiro apenas comercializando papéis dessas empresas. Essas empresas, elas possuem esses papéis que nós chamamos de ações, dos quais são negociados nas bolsas de valores. Então, o ponto alto da crise de 1929 foi uma corrida, uma retirada do capital do mercado produtivo para o mercado especulativo, porque as pessoas queriam ganhar mais dinheiro comprando e vendendo as ações das empresas e retirando esse capital, o dinheiro, do mercado produtivo. Então as empresas, naquele momento, elas apresentavam uma espécie de demonstrativos de lucros muito ilusórios, que não correspondiam à realidade. Na verdade, muitas grandes empresas estavam à beira da falência e, no entanto, os seus papéis, as ações referentes a essas empresas, eram vendidos e comercializados na Bolsa de Valores por um preço muito elevado. Uma situação, obviamente, que não se sustentou por muito tempo, tendo como data de rompimento desse processo a data de 24 de outubro do ano de 1929, quando essa situação chegou num ponto praticamente irreversível, dos quais as ações, o preço dos papéis destas empresas, que grande parte delas vinha já à beira da falência, esses papéis caíram de maneira vertiginosa os preços. E aí, estas pessoas que trabalhavam com esse mercado especulativo, obviamente que faliram, quebraram juntamente com essa queda muito abrupta dos preços dessas ações. Isso gera uma crise muito grande no sistema capitalista da época, porque ocorre o quê? Um efeito em cascata, nós chamamos também aí de bola de neve, uma coisa levando a outra. Então, ocorre a quebra da Bolsa de Valores, do mercado de investimentos. As empresas já vinham numa situação econômica muito difícil, porque, como nós citamos, era retirado o dinheiro do capital produtivo para o especulativo, na ideia de ganhar grandes quantidades apenas com a compra e venda de papéis. Juntamente com isso, a partir do ano de 1925, lá nos Estados Unidos, os bancos
que são instituições que emprestam dinheiro a crédito, começaram a fazer empréstimo para essas pessoas, pessoas que nós chamamos pessoas físicas, pessoas como nós que fazemos, temos essa liberdade de fazermos investimentos, por exemplo, em bolsa de valores, como era no caso, estava ocorrendo naquele momento. Essas pessoas também contraíram empréstimos para comprar ações. Isso gerou o quê? Os bancos ficaram descapitalizados, perderam grandes somas de dinheiro, não podendo mais garantir a poupança, nós chamamos de caderneta de poupança, ou aquele dinheiro que nós comumente costumamos guardar, pelo menos aqueles que têm o hábito. Então gerou uma crise no mercado produtivo da época, empresas quebrando, empresas falindo, no mercado especulativo, no sistema bancário, gerando uma crise, a partir daí, generalizada na economia dos Estados Unidos daquele momento. Olha só, pessoal, nessa situação aqui é importante nós analisarmos e pensarmos, como você possivelmente já deve ter estudado em geografia, o mundo ele funciona de maneira globalizada, algo que ocorre muitas vezes na economia de um país, principalmente de um país com a importância dos Estados Unidos, acaba corrompendo todo um sistema, e foi justamente o que ocorreu naquele momento. Aquela crise muito violenta no aspecto financeiro, ela se alastrou para boa parte do mundo naquela época, até mesmo porque a grande maioria dos países, com exceção da Rússia, que havia vivido uma revolução socialista no ano de 1917, todos os países estavam muito vulneráveis aos resultados e às consequências de uma crise que ocorreu em território norte-americano. Veja bem, um dos continentes que mais sofreu, nós vamos estar vendo isso numa próxima videoaula, um dos continentes que mais sofreu com a crise norte-americana foi justamente o continente europeu, porque eles vinham com os resultados da Primeira Grande Guerra, com uma economia extremamente fragilizada, eles dependiam de empréstimos feitos, concedidos por grandes bancos e também pelo governo dos Estados Unidos, que estava auxiliando ali na questão da reconstrução econômica do continente europeu. Portanto, a Europa foi grandemente atingida também pela crise. Retornando aos Estados Unidos, falando ali dos resultados imediatos desta crise, nós estamos falando do ano de 1929, já entrando na década de 1930 do século XX. Então, para a situação interna dos norte-americanos, ocorreu em seguida. Vejamos, se muitas empresas e muitas indústrias fecharam, quebraram, automaticamente se gerou ali uma grande quantidade de pessoas sem emprego, pessoas que perderam sua renda ali de um momento para o outro, de maneira muito abrupta. Então veja, quando nós analisamos essa questão do desemprego, também acaba gerando o quê? Desigualdade social. Pessoas, é aquela coisa que nós costumamos falar de maneira popular, né? Os ricos ficando mais ricos e a classe pobre empobrecendo ainda mais, perdendo, entrando num processo de endividamento muito grande. Isso gerando uma desigualdade social muito extrema. Números daquela época, historiadores, alguns estudiosos falam em uma taxa de desemprego nos anos de 1930, lá nos Estados Unidos, de aproximadamente 25% de toda a mão de obra produtiva do país. Esse número é um número extremamente elevado para qualquer país, sobretudo para uma economia que na época guiava os caminhos da economia capitalista mundial, como ainda o é até hoje, até os dias atuais. Os Estados Unidos têm uma influência muito grande na economia dos demais países. Só apenas
ressaltarmos aqui que o país necessitava muito o quê, pessoal, naquele momento? De um processo de recuperação. Nós falávamos da atitude dos governantes norte-americanos em relação a essa grande crise. É importante nós salientarmos e destacarmos aqui que a ideologia, o processo econômico que regia a economia norte-americana e muitos outros países era o princípio do liberalismo econômico, do qual pressupõe que o próprio mercado, a própria economia, se autorregule. Só que, naquele momento, era extremamente necessária uma intervenção do Estado, que não ocorreu no primeiro momento. O governo americano ele aguardou uma resposta do próprio mercado financeiro, que acabou não acontecendo, pois o sistema financeiro havia sido praticamente destruído lá no território norte-americano naquele momento histórico. Então, nas próximas eleições que ocorreram no ano de 1932, eleições para a presidência dos Estados Unidos, o candidato do Partido Democrata, Franklin Delano Roosevelt, um nome que nós vamos, vai ser muito marcante aí na história do mundo, principalmente nos próximos episódios da história e creio também que das próximas videoaulas também. Esse então candidato à presidência, ele ganha as eleições nos Estados Unidos justamente com a promessa de reconstruir a economia do país que estava realmente totalmente destroçada naquele momento. E ele ganha as eleições e ele vai, nesse momento, implementar uma nova política, chamada, numa terminologia em inglês, de New Deal, ou novo acordo, um novo plano, que sugeria uma retomada da economia partindo de um princípio norteador naquele momento, diferenciado, ou seja, os princípios básicos ali do conceito de liberalismo econômico, do capitalismo como a gente conhece na essência, eles seriam alterados. Por quê? A partir daquele momento, o governo dos Estados Unidos iria fazer intervenções diretas no setor econômico, na tentativa de recuperar a economia norte-americana, e esse processo acabou dando certo. O presidente Roosevelt, ele utilizou muito as ideias de um personagem importante no setor econômico que nós conhecemos na história, um economista inglês muito influente naquele momento, John Maynard Keynes. Então, o presidente dos Estados Unidos utilizou os conceitos apresentados por esse grande economista da época que pregava e incentivava a intervenção ou a regulação do Estado, sempre ressaltando Estado com letra maiúscula, que representa aí os países, as nações, as forças institucionais de cada país. E, como nós já havíamos falado aqui anteriormente, esse processo de retomada, ele acabou funcionando bem, deu certo. Importante nós enfatizarmos nessa situação que quando falamos de Estado, com letra maiúscula, significa as nações. Essa palavra Estado, ela tem muitos significados. Nesse caso específico, representa aí as grandes instituições, como os estados nacionais são formados. Então, o Estado brasileiro, o Estado argentino, o Estado norte-americano, o Estado espanhol, enfim. Então, naquele momento, se fez necessário uma intervenção forte e pontual do Estado. Uma das formas sugeridas naquele momento foi um aumento de impostos, mas veja, me parece uma coisa um pouco contraditória, aumentar impostos numa época do qual as pessoas atravessavam grandes dificuldades, sobretudo no aspecto financeiro e econômico. Mas o plano foi um pouco diferente. Foi um aumento, uma taxação maior nos impostos, sobretudo da classe mais rica, que naquele momento acabou por financiar boa parte da reconstrução econômica. Então, esses recursos foram direcionados para, por exemplo, a implantação de muitas obras públicas, construções de estradas, pontes,
escolas, bibliotecas, dos quais esses empreendimentos empregariam muitos daqueles que estavam desempregados naquele momento. Um marco, um ponto muito importante desse momento da reconstrução da economia, por exemplo, foi a criação de um salário mínimo, esse que nós conhecemos até hoje, né? Uma quantia mínima. E também enfatizarmos aqui, novamente, a intervenção do Estado. Dali para frente, até a questão da ideologia liberal, ela passa a ganhar novos, digamos assim, novas situações das quais nós vemos e verificamos até os dias de hoje, nas mais variadas economias mundiais. Pessoal, olha só, nós vamos fazer agora uma breve atividade, para nós destacarmos aí o que foi estudado de maneira principal nos objetivos que nós tínhamos ou que nós temos em relação a essa aula de hoje, uma atividade sobre a crise do ano de 1929. Veja só, é uma questão de múltipla escolha, nós vamos ler juntos aqui, respondermos ela juntos. O enunciado dessa questão, ele diz o seguinte: no final da década de 1920, anos de prosperidade, uma grave crise econômica conhecida como a Grande Depressão começou nos Estados Unidos e acabou atingindo, como nós falamos, todos os países capitalistas. Um grande economista norte-americano da época dizia que, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes da sua própria destruição, né? Agora vamos aqui às alternativas. Aquela aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Vamos às alternativas. O aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia? Será que esses foram os principais temas dos quais nós tratamos na aula? Vamos à alternativa B. A destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários? Será que foi essa característica que evidenciou a crise de 29? A letra C, a terceira alternativa, a cultura de massa, com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número de empregos? Falamos nisso, será? A crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores? Olha só, pessoal, analisando aqui essas alternativas, nos parece que fica muito claro, de maneira muito clara, né? Se você atentou aí bastante, porque nós falamos anteriormente, que a última alternativa parece a mais plausível, ou a alternativa correta. A crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda brutal na renda dos trabalhadores. Esses são efeitos diretos da crise de 1929. Se você naturalmente atentou, e tenho certeza que você prestou muita atenção nessa videoaula, a resposta para essa questão ela fica muito simples, né? Só nós observarmos aí a última alternativa, que fala sobre crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda brutal na renda dos trabalhadores daquele momento da história dos Estados Unidos. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero profundamente que nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre esse muito relevante fato histórico para a história, não apenas para a história do século passado, do século XX, mas também para toda a história. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí, até a próxima.